Bom dia, graça e paz a todos. Maravilhoso, né? Nós podermos estarmos reunidos novamente, pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Mandei ontem lá no grupo, né, de noite, lembrando todo mundo do nosso culto hoje, e que a gente pudesse vir com alegria no coração, porque Deus tem cuidado de nós, né? E a gente percebe esse cuidado a cada manhã, sabe? A cada dia que amanhece, que Deus nos permite estar vivos, independente da situação que estejamos vivendo, de como nós estamos passando. Mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da sua igreja. E isso é motivo de alegria para nós, né? Às vezes as pequenas coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas acaba que passa despercebido, mas aí vem o Espírito Santo e nos aviva e fala assim: puxa vida, como que eu deixei passar essas coisas despercebidas, né? O cuidado de Deus nas pequenas coisas na nossa vida. E que nós possamos estar com o coração alegre em poder louvar, ouvir a palavra de Deus, orarmos juntos e, como uma igreja de Cristo, vivermos mais um dia para a sua glória. Amém? Nós vamos dar sequência na leitura do catecismo, né? Nós estamos aí na pergunta 4. Tomara que vocês não tenham esquecido das outras perguntas, né? A pergunta número 4, ele diz assim: como e por que Deus nos criou, né? Esse catecismo na Nova Cidade, a gente já falou, é muito atual, né? Assim, com algumas perguntas muito corriqueiras do nosso dia a dia. E muitas vezes até pessoas chegam para nós e perguntam essas coisas e às vezes a gente não sabe responder, sabe? Como e por que Deus nos criou? Vocês já se depararam com essa pergunta algumas vezes? Com certeza, né? Vamos ler a resposta todos? Deus criou-nos uma referência para essa resposta, Gênesis 1:27, todo mundo? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. J.C. Riley, ele fez um comentário acerca desse tema, assim: a glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar. Vou repetir, tá? A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar. É o objeto das nossas orações do próprio Deus. Pai, glorifica o teu nome. João 12:25. É o propósito pelo qual o mundo foi criado. É o fim pelo qual os santos são chamados e convertidos. É o principal alvo que devemos buscar para que em tudo Deus seja glorificado em Jesus Cristo. 1 Pedro 4:11. Tudo pelo qual possamos glorificar a Deus, um talento, os nossos dons, nossa influência, o nosso dinheiro, nosso conhecimento, saúde, força, tempo, sentido, razão, intelecto, memória, afetos, privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores da Bíblia. Tudo isso é talento. De onde vieram tais coisas? Qual mão as concedeu? Por que somos assim? Por que não somos os vermes que rastejam pela terra? Só existe uma resposta para essas coisas. Tudo que temos nos foi emprestado por Deus. Somos guardiões de Deus. Somos devedores a Deus. Que esse seja o pensamento mais profundo em nossos corações. Amém? Tem uma pequena oração que a gente pode fazer antes de nós orarmos.
Criador de tudo, ajuda-nos a não perder a vista em nós, assim como todo ser humano que fizeste, ao criar a tua imagem. Jamais permita que vivemos disso. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças e nós somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova sobre nós a cada manhã. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor fez para a sua glória e que nos permitiu estarmos aqui reunidos como igreja do teu Filho Jesus para te ouvir, para te louvar, para exaltar o teu santo nome, Senhor. Abre, Senhor, o coração da tua igreja, abre, Senhor, o entendimento de todos os teus filhos que aqui estão para ouvirmos a tua palavra e entendermos quão grandioso tu és e quão maravilhosa é a tua obra sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida aqui nessa manhã, a cada família aqui representada, que o Senhor possa transformar o nosso coração, que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, mais cheios do teu Espírito, mais alimentados por ti e mais convencidos de que Cristo é tudo o que precisamos na nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa vida, abençoa, Senhor, a tua igreja, que o Senhor possa despertar em nós o desejo de servir cada vez mais a tua igreja, de amar a tua igreja, de amar uns aos outros, de sermos mais servos uns dos outros do que de nós mesmos, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, para ti. Escuta, Senhor, as nossas orações para a tua glória, para o teu louvor e para a exaltação do teu santo nome, Senhor. Escuta, Senhor, as nossas orações nessa manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiará. E se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu
pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Nós exaltamos, Senhor, nessa manhã, reunidos como igreja, Senhor do Senhor, reunidos como igreja de Cristo, meu Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja, meu Pai, sob o nosso meio, que o Senhor esteja, meu Pai, em nome de Jesus, alcançando o nosso clamor, meu Deus, aceitando o nosso louvor, meu Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, meu Pai, e não há outro motivo de estarmos aqui. Não há outro motivo de estarmos aqui senão para te adorar, Deus, para bendizer ao Senhor, para estar na tua presença, meu Pai, para estar na tua presença, meu Senhor, nada mais que isso, meu Deus. Senhor, em tua presença, cante. Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Glória a Deus. Amém. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar e sorrir e dizer: cante, cante, ó minha alma, nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar e sorrir e dizer: cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, foi ontem e é hoje e que sempre será. Cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar e sorrir e dizer: cante, ó minha alma, cante, ó minha alma, que nasceu pra cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar e sorrir.
cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro, que foi ontem e é hoje, e que sempre será, e que sempre será, e que sempre será, e que sempre será, e que sempre será. O Getsemane foi onde o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, Jesus a olhar aquele céu azul, pede o Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amou, ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Glória a Deus. Irmãos, ainda coração alegre por podermos louvar a Deus, queria que a gente tivesse um momento de oração. Vou fazer uma oração específica. Eu queria chamar a Vavá aqui. Vamos orar. A Vavá está passando aí por um momento de luto, a gente sabe como é que foi, o pai e a mãe. Então, representando toda a família, da Valéria, eu queria que a gente pudesse orar por ela, em nome de Jesus. Amém? Você pudesse colocar seu coração diante de Deus, abençoando a família, a vida deles, por esse momento. Nós também iremos pedir a Deus que está abençoando a Lu, o Rodrigo, parece que ele está por aí para casa.
Pai, em Teu nome nós estamos reunidos aqui em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, para primeiramente Te louvar, Te agradecer. E o momento como igreja é para a gente viver a vida, Senhor, amando uns aos outros, entendendo que sermos, ó Pai, igreja, é nos relacionarmos, é nos realmente preocuparmos, é sermos membros uns dos outros, aonde o Senhor é o cabeça. E em Teu nome, em nome de Jesus, nós Te pedimos que a Sua misericórdia, a Sua graça, a Sua bondade, o Seu amor, ó Deus, o conforto e o consolo que somente aquele que é santo, é poderoso, é glorioso, pode nos dar. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua filha, ó Deus, que passou por este momento, está passando por este momento, ó Deus, de luto, ó Deus, de sentimentos, de emoções. E o que nós pedimos é que o Senhor a sustente neste momento, e que ela, que seja, ó Deus, aquele ponto, ó Deus, que represente toda a sua família, todas as irmãs, netos, sobrinhos, parentes, ó Deus, que também sentem, ó Deus, e lamentam por este ocorrido. Ó Pai, como nós cremos e como nós já oramos ali, Senhor, a nossa confiança é que o Senhor está no controle, o Senhor a tomou para si, os tomou para si. E ao Senhor que é a nossa vida eterna. Portanto, ó Deus, para aqueles que aqui ficaram, para aqueles que agora têm a memória, as lembranças, o que nós Te pedimos é que venha, Deus, do Senhor, todo consolo, todo conforto, todas as memórias boas, ó Deus, e tudo aquilo que talvez não foi tão bom, sirva, ó Deus, de alguma forma para aprendizado, crescimento, amadurecimento, ó Deus, e que sejamos pessoas melhores, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a Tua filha, abençoe essa família, abençoe-os, ó Deus, com toda sorte de bênção, como está escrito na Tua palavra. Ó Deus, acolha-os para Ti. A Tua palavra diz que o Senhor és este Deus compassivo, és um Deus presente, és um Deus que ouve a oração dos Teus filhos, é um Deus que nos conhece em nossas fraquezas e que nos fortalece. És o mesmo Deus que geme com gemidos inexprimíveis, que assim seja sobre a vida da Tua filha, da família dela, de todos, ó Pai, sendo confortados por Ti, abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe-os em nome de Jesus. Nós Te pedimos isso como igreja do Senhor, como irmãos, na fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso, tem todo o poder, então pode fazer o que bem lhe apraz. Deus, em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, nós oramos, ó Deus, por aqueles irmãos que passam por um momento de adversidade aqui na igreja ou dos nossos familiares. Ministra a Tua cura, ministra o Teu milagre. Vai de encontro à vida do Rodrigo, restaure, ó Deus, a sua saúde. Conceda, a Deus, a luz, sabedoria, ó Deus, aos seus filhos compreensão, que eles possam viver um dia de cada vez na sua dependência. Aqueles que estão, ó Deus, passando por um momento de luta em sua saúde, aqui nesta igreja ou nas suas famílias, que o Senhor possa curá-los, restaurá-los, abençoá-los, Pai. Nós oramos, ó Deus, pelos Teus filhos, pois são Teus, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Antes da gente ouvir a palavra, eu queria orar já pelas ofertas. Pedir a Deus para estar orando por você que vai estar ofertando esta manhã, contribuindo, que Deus receba aqui a sua oferta de adoração em nome de Jesus. Toda vez que a gente tem a oportunidade de adorar a Deus com as nossas ofertas, é sempre um princípio que a gente ensina, que é um princípio bíblico, que seja sempre por gratidão, sabe? Por alegria, nunca por obrigação, achando que quanto mais você ofertar, mais Deus vai te abençoar. Isso é totalmente longe das Escrituras, sabe? É muito triste ver ainda pessoas que vivam com isso e que não descobriram a alegria verdadeira de poder ofertar na casa do Senhor, sabe? E a gente tem inúmeros motivos para ser gratos a Deus, E quando a gente oferta a Deus, a gente tem sempre que ter dois pensamentos, sabe? Com a igreja local, que a gente sabe que dessas ofertas que é o sustento do nosso lugar. Nós temos despesas, nós temos custos. Então, acima disso tudo, a gente crê que Cristo quem edifica a sua igreja e sempre acontece milagres nos nossos dias. E acima de tudo, a forma de gratidão, como tudo aquilo que Deus tem te dado, sabe? A gente tem certeza que tem pessoas passando dificuldades muito maiores do que as nossas. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão passando inúmeras dificuldades. E como eu iniciei o culto falando, Deus tem cuidado de nós, sabe? Deus tem suprido as nossas necessidades, não tem faltado. Eu costumo dizer muito para os meus meninos lá em casa, que assim, muitas vezes a gente não vai ter tudo que a gente quer, mas que Deus coloca tudo aquilo que a gente precisa na nossa vida, sabe? Cuidado base, tu nunca vai deixar faltar aos seus filhos. E que seja esse o nosso sentimento de alegria, de gratidão, de louvor a Deus, entendendo que o sustento dessa igreja local é o avanço da missão nessa terra, é o avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos e somos gratos a ti, Senhor, pelo teu cuidado que tem sido abundante e constante na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa vida financeira, pelo alimento na nossa mesa que nunca falta, porque a tua graça tem sido derramada generosamente sobre as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a todos os irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, a todos que nos acompanham nessa transmissão, e recebe, Senhor, como forma de louvor e como forma de adoração as nossas ofertas. Não permita, Senhor, que o sentimento de barganha, de troca venha aliciar o nosso coração, mas que seja puro e verdadeiro a alegria e a gratidão que nós estejamos aqui ofertando na tua casa. Abençoa, Senhor, cada família aqui nessa manhã, a todos que nos escuta, supra, Senhor, as nossas necessidades. E nós somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado diário sobre as nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, não precisa das nossas vidas, mas somos chamados a sermos cooperadores da tua obra aqui nessa terra. Aviva, Senhor, o nosso coração para esse sentimento de gratidão e generosidade, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vento de
pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu vou trazer uma palavra que vai ser até muito rápida. Vai mesmo, meu Deus. É sério. Vai ser rápido, essa vai ser rápida mesmo. Acho que são 9h40, 10h20 no máximo. Já. Bom, hoje o culto não vai até 11 não. A não ser que o Léo tenha ali um repertório de 10 canções aí pra gente ir depois. Eu queria falar um pouco aqui sobre igreja, né? Sobre a gente amar a igreja. E eu vou separar na verdade eu separei essa mensagem em duas etapas. Então será hoje o início e domingo que vem vou finalizá-la. Eu vou pedir, né, para aqueles que caminham conosco, né, aqueles que estão ali no grupo, aqueles também que simpatizam de alguma forma, para estar ouvindo esta mensagem hoje e a próxima, porque é algo muito direcionado aqui para nós, sabe? Para que a gente vive aqui. É lógico que a gente vive um momento, digamos assim, não vou falar delicado, mas diferente, né? Pela circunstância. A pandemia em si, ela tem causado aí essa diferença, digamos assim, na forma como a gente trata um monte de coisa em nossas vidas. Trabalho, escola, lazer, né? E também o relacionamento com Deus através da nossa vida como igreja. A gente percebe aí que muitas coisas para nós, né, fica às vezes obscura para a gente entender, mas a gente sabe que não podemos parar, né? A gente não pode parar, porque senão a gente perde o sentido das coisas para nós mesmos, né? É um momento delicado, é um momento diferente, né? A gente por muito tempo ficou aí, por exemplo, pensando sobre essa doença, né? Que ela não chegava até nós, né? Assim, e eu não estou falando só a igreja, né? Família e tal. E de repente esse negócio começou a bater nas nossas portas, né? Então a gente está aí na minha família, lá da parte do meu pai, que eu sei, foram 3 pessoas lá que irmãos do meu pai, então, e bateu lá também, mas passou. E até então a gente não tinha isso, né? Assim, ouvia só das pessoas, né? E chegou aí em nós também. Então é um negócio que a gente vê que ela realmente não é legal, né? Quem passou aí pela prova aí, dando glória a Deus, né? Viu aí que o negócio realmente deixa derrubado, né? Então, assim, é um momento diferente. Mas isso não justifica, talvez, uma postura nossa relacionada à nossa vida de fé, talvez relaxada, talvez distante, talvez sem muito envolvimento. Pelo contrário, isso teria que estar nos fazendo despertar-nos muito mais. Olhar para uma situação que o mundo está vivendo, não a nossa casa, o mundo está vivendo, e pensar, poxa, se há um Deus nos céus que é todo-poderoso, e este mesmo Deus já fez
na história já permitiu ou criou ou conduziu a história situações em que o mundo sofreu com alguma praga, sempre foi com o intuito, né? Ou às vezes Deus queria ensinar, ou às vezes Deus queria corrigir ou despertar. E o que nós sabemos pelas palavras de Jesus é que os sinais acompanhariam a sua vinda. E quando a gente fala de sinais, né, eu até trouxe um exemplo aqui que eu não recordo de quem é, que é como você ouvir na linha do trem, né? Você não está vendo o trem, mas você está ouvindo, né, que ele está chegando. E os sinais de Jesus apontam para isso, né? Ou seja, nós olhamos para o mundo e a gente vê guerra, rumores de guerra, a gente vê esse amor realmente das pessoas se esfriando, a gente contempla a apostasia, o surgimento do iníquo, ou seja, aquele que vai contra tudo que é Deus, e a gente está observando isso, a igreja sendo perseguida, os cristãos tendo seus valores confrontados. Então, você declarar que é a favor da vida, ou seja, ser contra um aborto, você declarar que é a favor da palavra de Deus, naquilo que ela chama de pecado, aquilo ser pecado, você começa a ser confrontado de uma forma muito mais ativa nesses dias. A gente estava comentando, a gente está vendo sobre a história de livros onde condena-se o pecado em grandes livrarias, sendo removidos dela porque está falando aquilo que a Bíblia diz. E o mundo levantando cada vez mais esse discurso, e no meio está nós, a igreja. Então, a gente pode olhar para isso tudo, olhar para uma pandemia como essa e simplesmente falar: são obras de um acaso. Isso tinha que acontecer por conta das situações ou coisas que foram feitas lá naquele país. Mas nós, como cristãos, temos a obrigação de olhar para a palavra de Deus, de olhar para o mundo e entender, olha, são sinais. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Se um sinal como esse, aonde faz com que tanto rico quanto pobre, ou seja uma nação poderosa ou uma nação que está ali no terceiro ou quarto mundo, ambos estão morrendo, isso teria que nos despertar para alguma coisa. De olhar e falar: será que é um sinal? Será que Deus está nos ensinando algo com isso? Será que realmente não é tempo de arrependimento? Para que verdadeiramente a gente entenda e viva um avivamento, né? Ou será que não? É só mais uma coisinha que vai passar. E se essa for apenas uma de outra pior? Né? A gente olhou lá na história do povo de Deus, né? Ainda escravizados no Egito, de repente veio lá uma praga. A água se torna sangue, né? Poxa, que terrível. Já parou para pensar que terrível? Se abrir sua torneira e sai sangue? É terrível. Você vai dar um mergulho e tem sangue? Você vai pescar, em vez de conseguir pescar, você vê peixe morto, porque tudo é sangue? É uma praga terrível? Terrível. Mas a hora que você fala assim: não, agora resolveu. Aí vem uma outra pior ainda. E depois outra pior, e outra pior, e outra pior. Estou desejando que venha pragas piores? Nunca. Eu estou vivendo nesse mundo. Sou louco. Mas pode acontecer. E pragas piores para nos fazer talvez olhar para Deus e clamar misericórdia, né? Porque o mundo está indo contra Deus, contra o seu ungido, contra Cristo, né? E aí no meio disso nós temos quem?
a igreja. Aí você poderia falar assim, mas nós estamos protegidos. Irmãos, igreja, quando eu falo igreja, estou falando você como filho de Deus, como servo de Deus. Deus não prometeu que você está na igreja porque você estaria livre de problemas. Se alguém te falou isso algum dia, eu tenho a triste tarefa de te dizer que te ensinaram algo que a Bíblia não trata. Pelo contrário, a Bíblia e o próprio Jesus diz o seguinte, olha, sabe o que vocês vão ser? Perseguidos. Sabe aonde que vai estar os seus inimigos? Na sua casa. Sabe como que vai ser a vida de vocês? De atribulação, de luta, aflição. O bom disso tudo é que ele fala, mas só que vocês têm que ter bom ânimo, porque eu venci isso tudo. E vocês vão estar comigo, ou seja, talvez alguns de vocês vão morrer. Alguns vão ser lançados em prisões, outros vão sofrer, como de fato a gente tem a narrativa ali de Hebreus, né? Ou seja, serão lançados sobre as feras, serão rasgados no meio. A promessa de Jesus, olha, vocês têm vida em mim, vida em abundância. Vocês vão conhecer a verdadeira vida. A alegria, algo de dentro de vocês que não poderá ser arrancado. Mas eu não estou prometendo vida boa. Sabe isso que eles prometem? Venha, né? Faça aí a sua fogueira, dê aí o seu boi melhor, faça todas essas coisas e você vai estar sempre no topo, você vai ser cabeça, né? Você vai dominar tudo que você colocar as mãos. Irmão, pegar alguns versículos do qual é a mensagem para o avanço da igreja e aplicar sobre a vida pessoal, não dá certo na hora que chega a doença. Não dá certo na hora que chega o problema no casamento. Não dá certo na hora que chega a droga na família. Não dá certo na hora em que você está atribulado com a falta de emprego, sem dinheiro e precisa de algum milagre. Então, dar certo é o interior de você saber que você está com alguém que cuida realmente de você, mas que usa essas circunstâncias às vezes ruins para te ensinar, para que você cresça, para que você aprenda, para que você amadureça, para que você ajude outras pessoas que estão e são as que mais têm aí fora precisando de crer, de olhar para você e você, mas você também tem problema? Sim, mas eu tenho problema, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu posso confiar. Eu sei que Ele está comigo. Isso vai fazer a diferença dessa forma. Não é você sendo um superstar, alguém sem problema nenhum. Isso é um falsa mensagem, isso é um coach, né? Um coach vai te vender essa mensagem. Grita! Põe para fora seus medos, e aí você começa a gritar. Aí você chega em casa, tem lá a droga junto, né? A droga na família, tem o problema no relacionamento, tem às vezes a falta de dinheiro, a falta de saúde, a falta de fé. E aí? Então, para essa igreja que foi chamada, do qual Deus claramente nos alertou que seria difícil, então não venha achando que eu vou ser um super-herói. É que eu gostaria de entrar aqui na mensagem e perguntar, né, para nós mesmos: você ama a igreja de Cristo? Você ama a igreja de Cristo? É uma pergunta que às vezes no supetão a gente vai falar assim: claro, eu sou ela, né? Faço parte dela. Eu penso que para a gente falar sobre isso, primeiro nós temos que entender um pouco o que é a igreja. O que nós podemos considerar se realmente uma igreja ela é uma igreja de Cristo. Ou, se não, né, você está com sua Bíblia aí,
Abra aí no livro de Mateus, no capítulo 16. Vamos ler primeiro aqui, só para a gente tentar ver umas pequenas marcas. É uma passagem que é muito conhecida. Eu já, inclusive, já li muito sobre ela aqui. Acho que eu já preguei umas 2 vezes sobre temas diferentes que tratam essa mesma passagem. Mateus capítulo 16, no versículo 13 em diante, ele diz assim: Estou te esperando, né? Tá no 16? Então tá pronto, né? Mateus 16, versículo 13. Olha só. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí ele fala diretamente para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, Barra de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma coisa interessante, né, que a gente sempre ouviu ou falou, né, olha, a igreja é militante, e por ser o que Jesus disse aqui nessa passagem, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Então, sempre, assim, eu lembro de ter ouvido alguns estudos do tipo, assim, olha, então quando o mundo ou o diabo tenta contra a igreja igreja sempre vence porque as portas do inferno não prevaleceram. Só que é a porta do inferno que está vindo contra a igreja? Faz sentido? Né? Não faz sentido, concorda? A porta do inferno é a porta do inferno. Então, o que Jesus está dizendo claramente é que a igreja chega diante de uma fortaleza, digamos assim. E essa fortaleza é do inferno. E dentro dessa fortaleza tem uma porta. Aquela porta, ela consegue prevalecer contra a igreja? Não, é isso que está falando. Então a igreja consegue adentrar, porque a igreja é militante, amém? Ela está em missão, ela está indo. Então não é o contrário, né? Até porque se a gente fosse analisar dessa forma, a gente ficaria, às vezes, confuso de ver quantas igrejas na história já começaram e terminaram, né? Ou seja, acabou, fechou. Será que a porta... Aí a gente fala assim, não, é porque era tempo e tal. Mas, às vezes, é uma compreensão equivocada aqui dessa passagem. Mas quando a gente olha para isso que Jesus citou, ou para esse acontecimento dos discípulos, ficando ali impressionados, né, com o que as pessoas estavam falando, olha, não estão falando que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, Elias, ou algum dos profetas, né? Nossa, as pessoas estão assim... E aí Jesus fala assim, tá bom, mas e vocês? Né? E aí Pedro, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma marca que a gente acaba observando aqui deste texto é que, qual que é uma marca de uma igreja? Você olhar para nós aqui, e as pessoas podem olhar assim, qual que é a marca que essa igreja é uma igreja verdadeira? É lógico que ela tem alguns sinais. A gente não vai falar somente uma. Mas uma principal que uma igreja deve ter, você deve chegar no lugar, deixa eu ver se essa igreja realmente é uma igreja de Cristo. Qual que é essa marca? Essa marca é a igreja amar e adorar a Cristo. Amém? Então, você chegar aqui e observou, olha, essas pessoas amam
e adoram a Cristo. Isso é uma marca verdadeira de uma igreja de Cristo. Amém? O que é uma igreja, então, verdadeira? Ela trata, além de amar e adorar a Cristo, uma outra coisa, ela vai na contramão de quem? Do mundo. Então o mundo está dizendo, olha, casamento, você casa aí para ser feliz. Não deu certo, casa, descasa. Não deu certo, descasa, casa, não deu certo. E aí a gente tem na mídia algumas pessoas que fazem isso e acaba virando referência, né? Nó, fulano casou 26 vezes. Se você chega nele e fala assim, você casou uma vez. Pode ser pesado, né? As outras 25 provavelmente foi adultério. Mas é indo na contramão. É difícil? É difícil. A visão do mundo, ou seja, do monte de situações que para nós é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. E aí você chega aí fora e vai tratar o pecado como pecado, e o mundo vai falar assim, olha, você é um como é que eram os termos? Isso que o pessoal te chamava aí, era o quê? As pessoas te chamavam de quê mesmo? Quando você é muito... Quando você é bíblico, né? Tem umas palavras além do santarrão aí que eu estava querendo lembrar aqui. Essas que a gente conhece. Porque você está indo combater o quê? O pecado. Então, se você chega num local e aquela igreja não combate o pecado, é uma marca que aquela igreja é falsa, né? Diferente daquela que observa. Você tem algumas recomendações. A Bíblia diz, olha, vocês devem ir pregar o evangelho, vocês devem batizar, vocês devem ministrar a ceia. São ordens que Cristo nos deu e que nós seguimos. Por que a gente segue essas ordens? Porque conforme a gente leu, né, ou seja, aqui Jesus falando a Pedro, ele está dizendo o seguinte, olha, você é bem-aventurado, você recebeu essa revelação do céu, mas você vai, através de vocês, eu vou edificar, né, a minha igreja, e essas portas do inferno, elas não vão prevalecer, e vocês terão as chaves. Sabe o que é as chaves? É basicamente isso aqui. Nós temos a oportunidade de realizar e ministrar uma ceia, porque Deus nos deu essa chave. A gente pode realizar um batismo em nome de Cristo, porque Deus nos deu essa chave. Isso é algo da igreja. Um privilégio que Deus deu para a sua igreja. Agora, somos falhos? Claro que somos. Vamos errar demais. Estamos em perfeita sincronia com Deus? Não. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de nos santificar, nós precisamos de investir em conhecimento, buscar a Deus, tentar, ou seja, você que está aí, você pode chegar até nós aqui e nos corrigir. Sabe? Falar assim, olha, eu observei, vocês estão falando isso, isso e isso. Só que as escrituras estão falando assim, assim, assim. E aí, se nós analisarmos, entrar no concílio, igual Trento, Nicéia, passar 15 meses aqui estudando, a gente pode chegar a uma conclusão assim, é verdade. Esse pensamento, isso aqui está errado, porque as escrituras estão mostrando assim, assim, a nossa interpretação. Não tem problema nenhum de ser corrigido, porque nós não somos donos da verdade, né? O que nós seguimos é a palavra de Deus, a sua doutrina, a sua interpretação, de um cunho reformado, de linhas de grandes homens aí que tiveram revelações, mas que também erraram, que também falharam. Então a gente pode ser falível, né? Porém,
nós estamos caminhando para uma perfeição. Amém? E nós precisamos disso, nós precisamos dessa santificação. Então, quando a gente olha para Jesus, por exemplo, o que Jesus fez em vida e em morte? Né? Por que, na verdade, ele viveu sua vida e morreu? Foi por causa de quê? Por causa da sua igreja. Já parou para pensar nisso? Não precisava? Imagina que Cristo está na eternidade com o Pai e o Espírito e não veio realizar uma obra redentora. E nós estivéssemos aqui vivendo as nossas vidas sem certeza de redenção. Apenas porque Deus deixou assim, alguns resquícios, né, que existia esse plano, mas que Ele não fez. Então aí sim, talvez a gente teria que estar aqui vivendo, tentando seguir a lei, vivendo por obras, para que Deus falasse assim, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe você morrendo, você pode vir aqui e eu te livre da condenação. Quem sabe? Só que não foi isso. Cristo, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele fez isso por causa de quem? Por causa da igreja. A igreja do qual Ele chama de noiva, minha esposa. É um negócio assim que a gente às vezes pode tratar de forma muito figurada ou sem muita importância, mas Cristo fez isso pela sua igreja. Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou por causa da igreja. A igreja então tem valor demais, demais para Cristo, demais. E aí a gente pode se perguntar, que tipo de crente que nós somos? Né? Aquele que acha que não precisa investir tanto no amor de Deus, nesse relacionamento, ou aquele que fala assim, olha, eu não preciso tanto, Deus já fez, então não preciso, basta eu viver minha vida aqui mais ou menos, e tá de boa, né? Tô de brinks aí com isso aí, e vamos caminhar. É uma pergunta para a gente se analisar, né? Se avaliar, ou seja, refletir sobre nós e pensar qual que é o tipo de crente que nós estamos sendo. Eu queria que a gente lesse uma passagem que está lá em Efésios, e aí sim, talvez eu entre aqui na mensagem. Mas eu vou terminar antes de 10h30, com certeza. Efésios capítulo 1. Essa passagem, ela é assim, só o primeiro versículo que nós vamos ler, o versículo 3, já seria assim, para mim, se eu não me engano, eu já preguei aqui também sobre essa passagem. Bem, Efésios 1:3, aliás, 1:3, isso mesmo, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em quem? Em Cristo. Já parou para pensar o tamanho desta bênção? Ele te abençoou com todas, não está falando mais ou menos, com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais em Cristo. Todas. Isso aqui é, assim, só isso aqui já nos bastava para viver a nossa vida confiante. Mas vamos continuar aí no versículo 4 em diante. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Irmãos, se você tem problema com a predestinação, esse Efésios 1 aí também é um problema, né? Alguém lê isso e fala assim, não, mas predestinou, elegeu, antes da fundação. Se você tem problema com essa doutrina, ler isso aí é assim, de repente você tem que procurar outras linguagens, né? A Bíblia é a linguagem de hoje, para ver se está diferente. Mas é isso mesmo que está tratando aí. Ou seja, que Cristo te preparou, que Cristo te escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado e toda a sua glória, Deus já tinha planejado a história da sua igreja. Ou seja, a sua noiva. E isso mostra para nós que a igreja é o quê? É muito importante. Muito importante. Deus a considerou demais. Deus a ama demais. Para que eu e você venhamos a tratá-la como apenas um hobby, ou apenas mais um lugar para participar, ou apenas mais alguma coisa. Como que Deus escolhe, a gente não sabe explicar. Nós não teríamos essa condição. Mas o fato é que Ele escolhe, né? A gente olha na história do mundo, nas Escrituras, quantas vezes Deus escolheu algumas coisas, né? Ele foi lá e olhou para Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Um monte de pessoas semelhantes. Ele olha para Abraão e fala, eu te escolhi. Ele escolhe. Deus olha para as nações e poderia escolher qualquer uma, escolhe a nação de Israel. Jesus vem e quantas mil pessoas tinha, né? E ele vai lá e escolhe aquelas 12. Olha para este mundo atual, digamos 7 bilhões aí de pessoas, e ele te escolhe. Consegue ver a grandeza disso? De você ser um escolhido de Deus em meio a tantas pessoas? Ele que escolhe. E por quê? Porque para ele é algo muito importante. Então há um Deus, imagina comigo, pensa comigo, sonha comigo, vive isso comigo. Há um Deus do qual nós não precisamos vê-lo para crer. Se você precisar de ver, se você precisar de testificar com os teus olhos, para que você tenha fé, para que você crê, talvez isso vai durar algum período. Agora, essa fé que você tem, que há um Deus invisível, é algo que Deus também te deu. Essa fé Ele colocou no seu coração. Ninguém pode tirar isso. Sabe um ditador, chegar lá e dizer, olha, você tem que abandonar a fé, você não consegue, está dentro de você. As pessoas olham para você e assim, como é que pode a pessoa crer? Sai aí com a Bíblia, acredita em Deus. É algo que está dentro de você, porque Ele te escolheu. Olha que bênção, né? Não foi você, não foi nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu. Olha que maravilha. E nos chamou e falou assim, olha, vocês agora farão parte da minha igreja, da minha família. Imagina você poder ser escolhido para fazer parte da família de Deus. Então, quando que isso foi planejado? O texto aqui diz, antes do mundo ser fundado. Olha que bênção. Antes de ter tudo que a gente contempla e hoje a gente acha maravilhoso, desejável aos nossos olhos, aos nossos bolsos, às nossas vidas, né? Antes disso tudo, Deus olhou para mim, para você, sem nada dessas coisas e te amou, te desejou, disse, olha, vocês são minha família. E eu consigo olhar para isso com muita alegria, imaginando a alegria de Deus, sabe, assim, de vocês são meus, eu vou dividir todo o meu reino com vocês.
Eu quero dividir todo o meu reino. Tanto que eu estou te dando, para que isso seja possível, eu estou dando o meu melhor, o que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais valioso, que é Cristo. É algo que a gente tem que parar e pensar e analisar como que nós olhamos para esta igreja que Deus ama com um amor que não tem preço. E como que nós estamos tratando ela. A leitura aponta aqui para a igreja. Mas para apontar para a igreja, ela nos mostra que ela só é possível porque Cristo realizou algo maravilhoso. Cristo realizou tanta redenção, com sabedoria e com prudência de toda a sua igreja. Você lê esse texto, você percebe que o preço que foi pago é algo que não teria como ser pago por mais ninguém. Qual que é o preço de Cristo? Né? Qual que é o preço? Existem alguns estudos, né, que mostram qual era o preço dos escravos. Né? Algo em torno de 50 mil. Os preços dos denários aí, convertidos, algo de 50 mil. Estou falando na época dos escravos da Bíblia ali, né? Nós fomos pagos com um preço que não tem como ser medido. Sabe, Ele nos comprou para si. Através de quem? Através do próprio Jesus. E Ele só não nos compra. Ele poderia ter nos comprado e falado, olha, vocês agora serão meus. Eu comprei. Né? Eu comprei, vocês são meus. E agora são meus escravos aqui. No céu. Imagina? São meus escravos no céu. Eu gostaria. Entendeu? Teria problema. Mas não somente isso. Fala assim, olha, vocês, além de ser comprados, vocês agora fazem parte da minha família. Sabe a herança do meu filho? É dividido com vocês. Então você que de repente falou assim, olha, eu nunca tive uma herança. Eu fico vendo filme, né, as pessoas têm lá, vem um oficial, fala assim, você tem aqui direito a uma herança. Né? Não tem uma herança agora. Mas agora sim, todos nós temos uma herança. E essa herança é a mesma herança de Cristo. Ele dividiu isso conosco porque nós agora fazemos parte da família de Deus. Amém? O que é não ser igreja, irmãos? Por exemplo, não é ser igreja. Por exemplo, vir aqui no culto de manhã, participar do culto. Só participar. Isso qualquer um faz. Né? Muitas pessoas fazem isso. Inclusive, né? Quase como uma prática religiosa. Não é pegar a nossa Bíblia e vir para uma reunião. Isso é importante? Participar é importante? Claro que é. Mas eu estou dizendo que só isso não é ser igreja. Ou então, vou assistir uma mensagem no YouTube lá, né? Tem vários pregadores, vários tipos de sermão. Não é o dizer para o outro, né? Eu sou crente. Né? Você é o quê? Eu sou crente. Evangélico. Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Eu sou batizado, tenho uma carteirinha. Isso é ser igreja? Um monte de gente tem isso aí pelos mais variados motivos. A gente, infelizmente, já viu isso aí na história. Pessoas que fizeram, entrou aí para a igreja só para poder casar nela, né, ou para se mostrar, enfim, tem as mais variadas. Né? Então, essas coisas não é ser igreja. Agora, o que então é ser igreja? Né? Primeiro, como a gente leu ali, é termos sido predestinados para sermos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Então, isso é ser igreja, é ser parte da família de Deus. Isso tem que estar sempre no nosso coração. Nós temos um pai, nós temos uma família. E acaba que uma vez que nós somos uma família, isso é independente das pessoas, né? Da quantidade de pessoas. Nós fazemos parte de uma família de Deus, independente do tamanho que a gente está. Por exemplo, aqui. Nós estamos aqui numa pequenina igreja. E se a gente for comparar com os templos de Salomão da vida, nós somos o escritório? Não, né? Está muito
muito pequeno para ser escritório. Mas, enfim, isso é independente de igreja, é independente. Né? Ou seja, nós estamos aqui, na verdade, sendo preparados para vivermos para sempre com o Senhor. Sabe quando a gente está aqui, né? O Léo está com a Carol aqui tocando uma canção. É um momento de você falar assim, olha, eu vou estar diante do Senhor, talvez cantando diante dele um dia. Com irmãos diferentes, de lugares diferentes, com aqueles que eu chamo de família, mas que nem são minha família de sangue. Isso é a família de Deus. Deus reuniu as pessoas diferentes. E para que isso acontecesse, ele fez algo maravilhoso. Primeiro Deus veio, né, chamou ali tanto Abraão, depois Moisés, e se revelou para eles. Depois ele enviou o Filho, que fez a obra de redenção, salvando, ou seja, nos purificando de todo pecado através da sua morte e sangue. Depois ele enviou o Espírito Santo como uma promessa. Olha, vocês vão estar cheios aí do Espírito, vocês vão ser ensinados e guiados por ele. E depois ele enviou a igreja, para que a igreja fosse o quê? Testemunha desta mesma mensagem. O que nós estamos vivendo neste momento? Este envio, nós fomos enviados para pregar, para anunciar, mesmo com o mundo dizendo, vocês são loucos, vocês estão doidos, como Noé, construindo uma arca, e as pessoas até debochando, e até o dia em que a arca foi fechada e a chuva veio, né? Nós estamos vivendo este momento nós somos enviados pela Trindade Santa a anunciar. Então, nós fazemos parte de algo muito grandioso, algo maravilhoso, algo muito especial, né? Neste mundo, o que é o mais belo nesta terra é a igreja. Por causa de Cristo, por causa do seu Espírito Santo. A gente tem que olhar para cada um de nós aqui hoje e pensar, como que eu era antes da fé, antes de eu ser salvo? Como que eu era? Você de repente fala assim, eu era de boa, tranquilo, ia trabalhar e tal. Muitas das histórias que as pessoas às vezes eram muito terríveis, faziam coisas absurdas, coisas do quais hoje nós mesmo sentimos vergonha. Mas isso era você antes de Cristo. Você agora é uma pessoa que foi transformada. E isso é uma resposta para este mundo que olha e fala assim, olha, aquela pessoa era terrível. Olha como que ela agora é aceita ali, né? Como que ela mudou, como que ela transformou. Poxa, Deus faz milagre, né? Quem nunca já ouviu isso? Né? Deus faz milagre mesmo, hein? Ou seja, elas te observam, né? Elas olham para você e falam, pode até não confessar Cristo como Senhor, mas confessam, tem um milagre aí, né? Deus fez alguma coisa. Deus faz um milagre aí na vida das pessoas. A igreja tem um papel importantíssimo nisso na vida das pessoas. Né? As pessoas passam ali e falam assim, olha, eu fico aqui de vez em quando pregando e tal. Algumas pessoas passam ali assim, olhando assim para aqui lá dentro. Né? Porque ainda na nossa cabeça, os mais variados pensamentos. Né? Assim, como é que pode, né? Essas pessoas crendo nisso em pleno século XXI. Pois é, o século XXI é que Deus está nos preparando para encontrar com Ele. Atos 1,8 diz que nós receberíamos poder, e poder para sermos o quê? Testemunhas desta glória de Deus. Então nós temos este poder de sermos testemunhas para a glória de Deus. Então ser igreja, irmãos, é o quê? É ter comunhão. Não é só vir ao culto. Né? Ser igreja é caminhar junto. Ser igreja é sentir a dor do outro. Ser igreja é você estar disponível. Ser igreja é você ver que o mundo precisa, né, realmente olhar e ver que nós amamos uns aos outros e por isso nós somos seus discípulos. Ser igreja, então, é a gente sair um pouco do conforto, às vezes da nossa casa, dos nossos programas, das nossas tarefas, e colocar a vida cristã um pouco mais de evidência quando o seu irmão está precisando.
Quando aquela pessoa talvez precisa ali de um abraço, uma oração. Ser igreja é algo muito mais do que isso aqui. Isso aqui é importante. No final nós não estamos sendo exortados, edificados, consolados e confortados no momento de culto. Mas Cristo mostra que Ele edificou esta igreja e morreu por ela, então ela é algo realmente muito importante. Então a gente precisa olhar para isso com um olhar um pouco mais de atenção. Eu preciso ser um pouco mais militante, né? Um pouco mais ativo, sair, me preocupar, vivenciar. Família é isso, né? A gente sabe que depois que a gente casa, dependendo do contexto, a gente não tem mais tanto contato com primos, né? Igual herantes, tios, avós, fica mais ali. Mas a igreja, a família de Deus, ela precisa ter este relacionamento mais uns com os outros. Por quê? A gente olha para a noiva, o que é a igreja. A noiva de Cristo é algo muito importante, né? Infelizmente nós vivemos um momento em que as pessoas falam assim: olha, eu preciso do noivo, não da noiva, né? É os que se chamam aí desigrejados, né? Porém, é na igreja que eu aprendo a me relacionar, às vezes com aquele irmão que eu tenho mais dificuldade. É na igreja que eu aprendo a servir. É na igreja que eu vejo ali as propostas unidas para sair, para fazer. É na igreja que, por exemplo, a minha família, ela é evangelizada. Eu falo, minha família, meus filhos precisam ser evangelizados por vocês. Às vezes, ou seja, eles vão estar olhando só o pai, mas é importante eles verem isso também na vida de outras pessoas, para eles, né? Olha, isso é uma cultura, não é somente uma imposição dos meus pais. Os irmãos ali todos fazem isso. A família precisa ver, ou seja, essa unidade de fé dos irmãos, para que a gente cresça uns com os outros, para a glória de Deus. Eu preciso, né, de vocês. Eu não sou louco bastante, falo assim: olha, eu estou auto-independente, eu estou com Deus, né, glória a Deus, mas eu estou com Deus e eu sou mais forte quando eu estou com os meus irmãos. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, e nós precisamos uns dos outros. Amém? Então que nós possamos olhar para a igreja e valorizá-la em Cristo Jesus. Reconhecer a importância que ela tem e amar realmente, não somente de boca, não somente de discurso, mas de ações. Amém? Para a glória de Deus. Vamos orar. Essa é uma primeira parte introdutória do que eu quero falar na segunda. 10h30, viu? Se esse cara aí me confrontando com os olhos, duvidando da minha palavra. 10h30. Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Pensa sobre isso um pouco, em nome de Jesus. Creio que Deus está querendo nos dar uma exortadinha santa sobre isso. A gente precisa, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que a Tua palavra, ela é poderosa para nos corrigir, exortar, instruir, edificar, consolar. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, aviva dentro de nós aquilo que foi nos compartilhado. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a caminhar na Tua palavra, a observar a Tua santa igreja, a Tua noiva, e amá-la como o Senhor a ama. Ó Deus, ao observarmos a nossa posição e postura nesta família de fé, e despertarmos, ó Deus, para uma prática viva
que não venhamos ter, ó Deus, a vivência de ser igreja somente num culto de domingo, Pai, mas no dia a dia, na família, nos amigos, no trabalho, na escola, na vida, Pai. Que a igreja possa ser sim triunfante, militante, ir contra as portas do inferno, anunciar a verdade, anunciar a Tua palavra, anunciar o Evangelho, salvar, ó Deus, ministrar cura, ministrar salvação, santificação, estender as mãos àquele que está fraco, ó Deus, abraçar aquele que está triste, confortar aquele que necessita, que sejamos, ó Deus, vivos em Cristo, como o Senhor é e foi para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos desperta nesta manhã. Santifica os nossos corações. Aviva-nos, ó Deus, segundo a Tua verdade. Ó Deus, que a Tua palavra guie os nossos caminhos. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito, Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua bondade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti.
Irmãos, glória a Deus, né? Que palavra que Deus nos trouxe, né? Assim, muito confrontador, muito consolador, avivador, né? E nós somos, eu realmente, como eu iniciei o culto e como o pastor Wagner deixou aqui muito claro na mensagem, nós temos sido cuidados por Deus a todo instante, né? A gente, ouvir uma palavra, ter a oportunidade de estar reunido como igreja, ser alimentado pela palavra de Deus, é um cuidado de Deus sobre as nossas vidas, né? E a gente tem vivido tempos que nós estamos sendo cuidados incansavelmente, né? A gente já está terminando, né? Nós vamos orar para ir embora, mas que seja uma reflexão, não só para mim, tenho certeza que para o pastor Wagner também, que para todos nós, de alimentarmos isso dentro do nosso coração e refletirmos durante a semana o porquê que nós devemos amar a igreja de Cristo, né? Porque acima de tudo nós fomos amados por Ele. E eu acho muito, eu já até preguei sobre isso aqui algumas vezes. Por que nós, né? Por que Deus me escolheu? Por que nós temos esse amor de Deus sobre nós? Nós não somos merecedores. Nós somos pecadores miseráveis, merecemos o inferno e ainda assim a graça de Deus se renova sobre nós, esse amor, esse cuidado. E é sobre isso que acho que a gente deve refletir, não só essa semana, mas todos os dias da nossa vida, sabe? Por que nós somos amados por Deus? Né? Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, podermos estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pelo cântico, obrigado, Senhor, pelo louvor, pelas orações, pela Tua palavra ministrada ao nosso coração. O nosso culto é para Ti, somente para Ti, Senhor. Mas nós somos alimentados, nós somos exortados, nós somos fortalecidos através da Tua palavra que graciosamente chega ao nosso coração. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui nessa manhã. Abençoa, Senhor, o nosso restante de domingo, a nossa semana. Que nós possamos sermos alimentados e avivados pela Tua palavra, para que possamos ser mais convencidos de que Cristo é tudo que precisamos na nossa vida. Guarda, Senhor, a nossa vida, o nosso coração contra o pecado. Tira de nós pessoas, situações, lugares que possam nos afastar de Ti e que a Tua glória resplandeça sobre a nossa casa. É o que nós te pedimos, Senhor, por toda a Tua igreja, em nome do Teu Filho Jesus. E a